Oi, na aula de hoje a gente vai começar então o segundo capítulo, que é o primeiro compromisso. Seja impecável com sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. Seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. Independentemente de qual seja a língua que você fala, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente é, será manifestado mediante a palavra. Ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força. É o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar. Que outro animal no planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento da magia. Porém, como uma espada de 2 gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo, mais do que imagina. Toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é pura magia e o mau uso dela atrai malefícios a você. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial, usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se disseminou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. Baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, a palavra de Hitler será lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para as quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar e daí então prepará-la para receber o grão do amor, os grãos do amor. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantado em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento e os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é mágico. Através da palavra, podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com nossas opiniões. Quer um exemplo? Vejo um amigo e dou... Desculpa. Vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo, estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de 1 ano. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões a nosso respeito, sem sequer refletir. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas, como, por exemplo, não ser bom em natação, em outro esporte ou na arte de escrever. Alguém diz, veja, aquela menina é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja.
Enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido e ter acreditado nisso até onde vai sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Provavelmente dirá a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo. A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez. Até que um dia alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como estúpido. O encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci, o acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. Agora, vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos ou culpas. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa em algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado e com minha palavra envio todo o veneno emocional para você, estou usando minha palavra contra mim. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você, e então serei impecável com a palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga. Se eu amo você, então serei correspondido. Se eu insultá-lo, você me insultará. Se eu lhe demonstrar gratidão, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta, você também será. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro, podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, ela é usada para espalhar nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos, e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança, criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos mau uso dessa força com muita frequência, e essa é a nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros, e nos mantemos em estado de medo e dúvida.
Como o mau uso da palavra atrai malefícios, estamos o tempo todo lidando com o mal, ignorando os efeitos mágicos que a nossa palavra é capaz de produzir. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite, voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cale a boca, você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta? A verdade é que, naquele momento, a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola, e quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que atraiu malefícios que encantaram a própria filha. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai e os outros educadores fizeram a ela de várias formas, com um mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar esses malefícios por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso, precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Outro exemplo. Você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos chega e diz: "O que aconteceu com você? Está horrível. Olha esse vestido, é ridículo." Pronto. É o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você, e conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você a aceitar, ela se tornará um compromisso, e você colocará todo o seu poder nela. Essa opinião se transforma em um malefício. Esses tipos de encantamentos são difíceis de quebrar. A única maneira de fazer isso, desfazer um encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam malefícios, e do outro está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de malefício, que chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar causa malefícios do pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor fofocando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Fofocar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia,
e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante no drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera e sem o seu conhecimento. Depois que ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que ele disse: "Ah, esse professor é um sujeito pernóstico. Não faz ideia do que está falando. E cuidado, já ouvi dizer que ele é tarado." Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela. Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar naquela disciplina, ou talvez estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas, como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então, começa a falar para seus colegas de classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação é capaz de interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar outros. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois, num esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora, imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. É ele que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers de computador, os que intencionalmente espalham um vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então, mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Por anos a fio, assimilamos fofocas e opiniões dos outros, mas agimos conosco da mesma forma. Constantemente nos dizemos coisas como: puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho e perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente e nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você entender o primeiro compromisso, ser impecável com sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como você lida consigo mesmo, e depois, na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas a quem mais ama. Considere quantas
vezes você fofocou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio de outros para seu ponto de vista? Quantas vezes você capturou a atenção alheia e espalhou veneno sobre quem mais ama, a fim de tornar sua posição correta? Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros, para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e de toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo o nosso animal de estimação, cão ou gato. A impecabilidade do mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se somente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que formam malefícios. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quanto você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com sua palavra. Nesse instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer, depende de quão fértil sua mente é para sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Cuide dessa semente, e à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota de sua mente. Ser impecável com a própria palavra, este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível. É possível porque eu fiz isso e não sou melhor do que você. Não, somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com minha palavra, por que você não pode? Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o poder e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com esse compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Então, esse capítulo foi muito importante e nos faz refletir muito sobre as nossas palavras. Quantas vezes a gente fala mal de nós mesmos, ou quantas vezes a gente se vê no meio de uma fofoca, alguma coisa. Então, fica a reflexão, como a gente pode melhorar a nossa palavra para nos tornarmos impecáveis. Até a próxima!